Em respeito a quem já chegou, a gente vai começar a nossa live. A gente está essa semana e a próxima semana também fazendo uma maratona de lives falando sobre liderança, porque eu quero te ver muito empoderada para assumir os desafios e as delícias de ser uma líder cheia de qualificações, repleta de entusiasmo, motivadora, incentivadora e inspiradora com a sua equipe, tá? Aqui a gente discute estratégias para a sua jornada na liderança, ser muito mais valorosa, para você se tornar cada vez mais reconhecida pelo seu sucesso na gestão de pessoas e também na gestão dos resultados para a empresa. É isso que vale. Oi, Gleice, bem-vinda! Que delícia ter vocês por aqui. E no tema de hoje, gente, nós vamos conversar sobre liderança feminina é uma oportunidade. E eu trabalhei esse tema aqui para vocês. Vocês sabem, quem me conhece sabe aí que eu adoro escrever o que eu penso. Isso exercita muito o meu raciocínio, traz as minhas reflexões mais para o nível da flor da pele, né? Fica aqui no arrepio da pele. Então, eu gosto de pensar muito sobre os nossos caminhos, as questões que a gente vai avançando, não só sobre liderança, mas sobre as questões da vida de uma forma geral, porque afinal de contas, quando a gente fala da liderança, ontem na live de ontem eu falei sobre isso, que é liderar a si mesmo, então é muito importante a gente ter essa pauta com a gente, né, de refletir, fazer as reflexões para melhorar a nossa estratégia de pensar e também a nossa estratégia no agir. Então, eu costumo dizer que se você tem uma carreira em uma empresa, seja ela pública ou privada, é muito natural que em algum momento venha uma proposta de liderança para você, né? Para você liderar uma área, um departamento. É o caminho natural do processo de crescimento profissional de uma pessoa. É óbvio que nas empresas públicas isso acontece de uma forma um pouquinho mais diferente do que quem trabalha numa empresa privada, porque numa empresa pública muitas vezes os cargos são comissionados, você pode ser convidado ou não, e ao mesmo tempo em que você hoje está liderando uma área, um departamento, amanhã você pode ser uma liderada daquele mesmo departamento, mas isso não muda o aprendizado, nem muito menos os pontos de atenção que você precisa ter. Então, liderar é sim uma oportunidade, e a gente precisa temer menos assumir esse feito, né, para que a gente exatamente construa uma relação com essa atividade de gestão de pessoas e de processos de uma maneira muito tranquila, tá? Ontem eu falei, não é um bicho de sete cabeças e realmente não é, tá? Tem muito mais oportunidades do que vocês imaginam. Então, eu queria saber aqui de vocês, quem está aí participando, responde para mim aí, gente. Escreve, oi Dani, escreve para mim aí qual o seu momento hoje. Me conta, você é líder ou está a caminho de uma liderança? Não importa o nível da liderança, tá, gente? Quando eu falo aqui de liderança, eu estou falando de coordenação, supervisão, gerência, diretoria. Se você tem equipe, se você tem processo, se você tem uma área para cuidar, você está numa área, uma atividade de liderança. Então, responde aí que eu quero saber. Quem está hoje no momento de liderar ou a caminho da liderança? Escreve aí para mim aqui no chatzinho para eu ficar sabendo. Ou quem é liderado, mas quer liderar, né? Conta também aí. Vamos, gente, coça os dedinhos, coloca aí. Aqui a Ju tá falando que tem uma referência técnica distrital, né? Ela é pediatra, então é como se fosse uma coordenação, ótimo, perfeito. Tem pessoas provavelmente que respondem a você, né?
Então, você cuida da área e também cuida de outros colaboradores que estão dentro do seu departamento. Excelente. Então, ninguém mais quer responder, ninguém mais quer falar, todo mundo só quer me ouvir. Nossa, eu tô me sentindo chique. Então, vamos lá. Aqui a Ana está falando, estou como secretária executiva de um programa para primeira instância no GDF. Que legal, Ana. Também é um nível de liderança, sim. Porque também essas nomenclaturas, gente, elas divergem muitas vezes. A gente está acostumada com uma nomenclatura na iniciativa privada e na iniciativa pública mudam as nomenclaturas, mas é tudo a primeira infância, ok. Mas é tudo função de liderança. Então, a liderança ela é de fato uma grande oportunidade para você se posicionar na sua área de atuação, é uma oportunidade estratégica para você realizar projetos, aqueles projetos que tragam maiores contribuições para a empresa, onde também você vai ter oportunidade de realizar aquele teu desejo de fazer a diferença numa instituição e que a gente só pode fazer quando a gente tem a caneta do líder, né? Quando a gente tem aquela caneta da decisão. Então, quando a gente assume uma liderança, a gente também assume essa possibilidade, essa oportunidade de fazer diferente aquela gestão, né? Então, por exemplo, quando eu assumi a minha primeira função de liderança há muitos anos atrás, nem vou contar para vocês quanto, para vocês não fazerem conta aqui, eu assumi uma área assim, uma área que eu já trabalhava, né? E essa área me trouxe vários desafios. Então, eu tinha uma visão do departamento, eu achava que ele poderia funcionar de um jeito diferente, especialmente de forma mais organizada. Então, o meu foco era muito no trabalho, na organização do método, do processo em que tudo acontecia. Porque eu não tinha ainda essa experiência, essa visão do nível de importância das pessoas nas minhas relações diárias ali, né? Eu achava que eu tinha gente competente trabalhando comigo e que eu tinha que trazer toda a minha carga de competência técnica para atuar na área, mas só que a gente aprende muitas outras coisas. Então, o meu foco naquele momento era organizar o departamento, organizar inclusive fisicamente, que era uma coisa que muitos outros gestores não levavam em consideração, as salas não eram tão harmônicas do ponto de vista do ambiente. Então, como eu sempre tive essa visão da organização, eu sempre gostei muito de ver espaços arrumados, limpos e funcionais, eu fui atrás disso. E aí fui conversando com os departamentos, fui pedindo uma coisa para um, outra para outro, fui atrás de um depósito de material. Era uma área de propaganda e publicidade, então tinha muitos brindes, muito material promocional da empresa. Então eu queria organizar tudo isso. E sem querer eu fiz uma coisa certa, que foi dividir isso com a minha equipe, né? Eu sentei com a minha equipe e dividi com eles o meu olhar de tornar esse espaço mais afetivo para o nosso trabalho, mais limpo para o nosso trabalho. E então, quando eu falei com eles sobre as minhas ideias, as minhas intenções, eu fiz o certo, porque eu consegui o apoio da equipe, e não só o apoio, eu consegui o empenho. Então, eu lembro que a gente teve que fazer mudança de sala, mudança de lugar. Então, esse movimento de mover as coisas, de tirar caixa daqui, de levar coisa para lá, era muito necessário para fazer todas as mudanças. E se você não tem o engajamento da equipe, fica ainda mais difícil, né? Mas aí eu, sem querer, consegui isso. Então, já mostro aí para vocês que uma grande oportunidade da liderança é a gente conseguir o engajamento das pessoas pela paixão que a gente coloca na nossa atividade, tá? Então, quando a gente põe paixão naquilo que a gente está fazendo, quando a gente realmente se dedica com afinco, a gente vai contagiando,
sabe? A gente contagia as pessoas com a nossa energia positiva, com o nosso desejo de fazer diferente. E foi isso que aconteceu. Mas perceba assim que eu estou dando um exemplo aqui que só o poder da liderança me daria. Como liderada, eu tinha feito já algumas sugestões, mas essas sugestões dependiam de uma caneta para assinar e eu não tinha essa caneta. Mas quando ela veio para minha mão, né, usando aqui um exemplo realmente muito simples, eu consegui mudar processos, eu consegui mexer na produtividade, eu consegui ganhar espaço, eu consegui inclusive os resultados desejados, né? E com isso eu garanti a minha permanência nessa liderança, né? Então, assim, eu tive um novo olhar para o meu trabalho, porque os meus líderes, né, que estavam acima de mim, começaram a perceber, uai, gente, o que essa menina está fazendo aí? Mudou tudo de lugar, pintou, trocou cor, arrumou, levou para lá, levou para cá, e a coisa foi ficando mais fluida. As áreas de vendas recebiam material com muito mais rapidez, com muito mais organização. Então, isso tudo faz parte do empenho que a gente coloca, do processo que a gente coloca e da gente usar bem a caneta que a gente tem na mão. A Juliana fala aqui, verdade, Ana, quando fazemos e amamos o que fazemos, com empenho a gente contagia, sem sombra de dúvida, a gente contagia mesmo. E é muito importante a gente colocar a nossa atitude a serviço da inspiração de outras pessoas e como exemplo mesmo, né? Como exemplo de que é possível. Então, um outro aspecto dessa conquista, né, que eu até já citei aqui, foi cuidar do ambiente físico para a equipe trabalhar num lugar mais bonito, mais confortável, mais harmônico, com os equipamentos certos, porque a gente tinha um certo desconforto na área. E então faltava um olhar para perceber que a mudança simples de um layout, eu não fiz nada de grandioso, tá? Mas a mudança simples de um layout já trouxe para as pessoas uma nova ordem de funcionamento e acabou contagiando outros departamentos. Aí as outras áreas em volta começaram também a dizer, eu também quero mudar a cor da sala, também quero fazer diferente, tá? Mas onde é que tinha isso? Vocês compraram móveis novos? Não, a gente foi achando, inclusive tinha almoxarifado lá com coisas que não estavam nem sendo utilizadas e a gente foi resolvendo. Então, a oportunidade de desenvolver o ambiente mais criativo, a oportunidade de mexer no processo, de reorganizar coisas que você, enquanto liderado, percebe que poderia fazer diferente, agora está contigo. Agora você assumiu o teu papel de liderança e você pode perfeitamente começar a promover suas mudanças. A dica que eu dei ontem, ela vale para hoje também, que é, primeiro, reconhecer o ambiente, né? Reconhecer esse espaço em que você vai se inserir. Então, é muito importante, repetindo a fala de ontem um pouquinho aqui, saber quem são as pessoas com quem você vai trabalhar, mas conhecer as pessoas de uma forma um pouquinho mais profunda. Não é o nome e saber que a fulana de tal estava em tal área e veio para cá. Não, é saber um pouquinho mais mesmo, né? Até se possível for fazer uma entrevista mesmo com cada pessoa. Dedique 15 minutos para cada uma dessas pessoas na sua equipe, para você conhecer com um pouco mais de profundidade o que elas pretendem na empresa, o que elas gostam, no que elas acreditam. Cada vez que você faz uma conversa dessa com a equipe que está chegando, ou com uma equipe onde você, que é a pessoa nova dentro dessa estrutura, você começa a descobrir potenciais ali escondidos, você descobre muitas vezes onde é que estão os senões, né, da equipe. Onde é que está a negatividade, quando é e por que alguns componentes da equipe podem boicotar o trabalho. E isso é assim, é no tete a tete, é no olho no olho. Cada vez que a gente conversa com as pessoas, a gente encontra uma oportunidade
de acolhê-las, né, e de compreender melhor o ambiente em que você está inserido. Então, é muito importante para a liderança, o que eu sempre falo, gente, que é essa escuta ativa, né? Ter o ouvido aberto e uma capacidade crítica de analisar cada situação para que você entenda sempre os dois lados da moeda, né? Que você faça sempre uma avaliação o mais assertiva possível, sem correr o risco de você reagir às coisas que são ditas, né? Ou o movimento das pessoas. Então, a liderança, a grande oportunidade de se tornar uma líder diferenciada, com capacidade de inspirar as pessoas, é você saber ouvir e arguir as pessoas naquilo que é necessário, naquilo que é preciso, dando às pessoas a credibilidade, né, o crédito delas poderem ser elas mesmas, delas poderem desenvolver um trabalho onde elas demonstrem sua criatividade, a sua capacidade de realização, o seu potencial de desenvolvimento. Então, quando a gente pega uma liderança, aproveita que está com a caneta na mão e a gente resolve agir pelo poder, nós não estamos liderando e nós não estamos gerindo absolutamente nada. A gente está atuando pelo poder. E atuar pelo poder tem um grande risco, porque às vezes você pode até conquistar o medo das pessoas, mas você não conquista o respeito. Você pode até promover um ambiente que te entrega resultados, mas você não vai ter uma equipe incentivada e motivada para fazer o que de verdade você gostaria que ela fizesse. E no primeiro momento, na primeira oportunidade, essa equipe pode te puxar o tapete. Porque essa relação está sendo construída sobre um castelo, né? Aliás, ela está sendo construída sobre um solo arenoso, né? E solos arenosos não fincam estruturas fortes, né? Então, o poder, ele só te dá isso. Você pode assinar, você pode contratar, você pode destratar, mas se você não promove de verdade um envolvimento das pessoas, um compromisso nelas, pelo que você consegue contagiar, aí não é liderança e também não é gestão. Então, eu já tive líderes de todos os estilos, mas tive muita sorte no meu caminho de pegar lideranças, sempre lideranças masculinas, por incrível que pareça, e aprendi muito até com as lideranças masculinas, inclusive a como não ser, né? Então, por isso que eu falo tanto da gente não vestir, quando a gente, né, mulher, assumir a liderança de uma equipe, assumir a liderança de uma empresa, estar ali na gestão, a gente não vestir uma roupa que não nos cabe, que é o modelo masculino. A gente não precisa optar por esse modelo, né? Por ser aquele modelo que vai o tempo inteiro regar a equipe a pontapés, a distrato, a desrespeito, ou aquela busca incessante, contínua e estressante do resultado pelo resultado, né? Número por número, sem analisar o detalhe. Então, que nós, como lideranças femininas, precisamos oportunizar na hora que a gente assume esse papel, né? E essa cadeira. É exatamente usar tudo aquilo que a gente tem de positivo. Todo esse soft skills que o mercado tanto hoje exige do profissional do futuro, né? Que é exatamente essa liderança comprometida, que traz as pessoas contigo, que engaja essas pessoas, que divide responsabilidades, demandas, né? Que conversa sobre as melhores soluções. Afinal de contas, estamos todos aprendendo. Obviamente que você chegou até a liderança com uma capacidade técnica muitas vezes um pouco superior à das outras pessoas que estão ali, mas também com uma disponibilidade mental para o aprendizado. E uma liderança de sucesso, meninas,
É a liderança que tem uma disponibilidade mental para o aprender, para o ouvir, né? Para colocar o seu conhecimento sem vaidade, né? Para dividir e complementar com o outro a quantidade de saberes que são acumulados ao longo da sua trajetória, tá? Então, é bem por aí esse caminho. Então, ainda que você herde uma equipe inteira de uma gestão anterior, eu acredito muito que dá para você reescrever o roteiro, tá? Porque muita gente às vezes acha difícil. Ah, mas eu cheguei na empresa agora e fui contratada para esse cargo, vou ser uma gerente, ou vou ser uma coordenadora desse departamento, e nenhuma daquelas pessoas ali é de minha confiança, eu não sei de onde vieram, então eu vou fechar o tempo aqui, eu vou fechar a cara e vou agir com elas somente no profissional. Mas quem foi que disse que agir no profissional não é ser acolhedora? Não é abrir a mente e o coração também para escutar as pessoas? No momento que você está assumindo uma equipe que não foi construída por você, o seu poder de conquista está no momento de oportunidade. Então, demonstre que você tem capacidade de conquistar as pessoas, de envolvê-las, de fazer com que elas venham contigo num projeto que muitas vezes elas já conhecem, às vezes até estão ali cansadas de saber, mas é o teu novo olhar que vai fazer esse funcionamento ficar mais azeitado, né? Então, o que a gente quer fazer é transformar o momento. Então, eu tenho a oportunidade nas minhas mãos de assumir uma liderança nova com uma equipe antiga. Vamos conquistar essa equipe. Vamos exatamente perceber onde que cada um deles pode dar o seu melhor, né? Sem a gente precisar entrar nessa guerra de trocar todo mundo, né? Muitas empresas entram nesse cenário de sair trocando todo mundo de lugar, né? Quando é uma empresa pública é um pouco mais difícil, mas mesmo assim manda a pessoa ficar lotada em outro departamento, né? Exonera, tira dali, etc. Mas o fato é que a gente tem que dar oportunidade às pessoas, em vez de você sair trocando, assuma o teu dever de fazer essa conquista, de olhar cada uma das pessoas, cada uma das funções, a necessidade delas, reescrever o roteiro para que o seu filme, que você está começando a gravar agora, seja um filme com sucesso de bilheteria, se é que você me entende, né? Então, é bem por aí. Temos perguntas, gente? Deixa eu olhar aqui. Eu fico aqui falando e vocês não me dizem nada. Vamos lá. Me contem o que vocês estão achando. Uma outra anotação aqui que eu fiz também para conversar com vocês sobre a oportunidade da liderança é a questão dos estímulos emocionais, né? Nessa equipe que você acaba de assumir. Então, se você acabou de assumir uma equipe, faça estímulos emocionais mais adequados para que essa equipe se engaje, né? No ritmo que você deseja, né? Porque assim você consegue trazer todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, vem com você para o novo. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui comigo hoje têm uma história para contar com uma liderança, né? Vocês devem ter, assim, uma liderança que inspirou vocês na forma de agir, na forma de se comportar. Assim também como vocês devem ter na história de vocês alguma liderança que foi decepcionante, que não trouxe nenhum aprendizado positivo, muito pelo contrário. Daquelas que você fica perguntando assim, o que essa pessoa está fazendo nesse lugar, né? Comentem aí, me contem, me digam aí algum exemplo. Eu gostaria muito de que vocês teclassem aí rapidinho, se vocês têm algum exemplo assim que deixou vocês traumatizadas,
que colocou vocês num lugar assim de não crença, né? Assim, não quero nem acreditar que isso existe, porque isso acontece muito. Aqui temos uma pergunta da Verusca. Ana, e o impacto social e econômico gerado pela inclusão das mulheres na economia e na liderança em diferentes esferas? Verusca, você trouxe um argumento importantíssimo, tá? Para eu falar aqui, que isso é uma outra grande oportunidade, que é uma oportunidade de mercado. Quando a gente pensa no número de mulheres que, quando ingressam no mercado de trabalho e assumem posições de liderança, a gente começa a promover uma economia muito mais ativa. Gente, tem números incríveis aí. A gente fala de mais de 148 milhões de dólares injetados na economia, se a gente colocar as mulheres nessa posição da liderança, tá? Porque quando uma mulher sobe para uma liderança, ela não vai sozinha. A grande oportunidade de colocar uma mulher na liderança é que ela leva outras mulheres com ela. E ela faz a economia circular, e ela faz as oportunidades circularem. É quase uma economia circular o que a gente faz, né? Então, essa possibilidade de dar uma janela, uma porta aberta para que as mulheres venham a assumir gestões, né, de grandes empresas, de pequenas empresas que sejam, né, ou cargos que realmente sejam cargos que ajudem a empresa a crescer, a tomar decisões, a gente ganha muito com isso. Então, a injeção, né, na economia mundial é impressionante. Isso não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas que apontam, né, Instituto Ipsos, a própria OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, fala sobre isso, sobre o grande número de mulheres que a gente pode colocar hoje nas lideranças das organizações e, com isso, transformar o cenário social e econômico de muitos países, né, de muitos países. Especialmente, não apenas pelo ganho, né, pela questão monetária, mas também pelos impactos sociais no sentido de trazer a diversidade para dentro das organizações, trazer a equidade para dentro das organizações, acreditar muito mais no potencial da distribuição de gênero equilibrada, né, para que a troca do dia a dia, a troca de conhecimento e de realização aconteça de uma forma bem fluida. Então, só tem aspectos positivos, tá? Só tem aspectos positivos. Então, gente, por hoje, o que eu quero dizer para vocês é que, complementando no que falamos ontem, não tenham medo de assumir um cargo de liderança. Se a oportunidade surgir para você, aceita o desafio, cria sua rede de apoio dentro da própria empresa. Essa rede de apoio ela tem que começar na sua equipe. Tá? Então, conquiste a confiança da sua equipe, das pessoas que trabalham com você. Conquiste o coração e a mente das pessoas que estão nos outros departamentos, para que você se faça respeitar, para que você seja uma pessoa que tenha passagem livre, né? Acesso à informação e também à voz, tá? Porque não adianta também ser aquela liderança que vai ficar ali somente balançando a cabeça do sim senhor, do não senhor. Não, se empodere, assuma a tua posição, né? E assuma posições no seu comportamento, nas suas atitudes e transforme. Você tem toda a capacidade de realizar os resultados que muitas vezes você já realiza hoje sem nem ser a líder. De realizar grandes resultados com responsabilidades as mesmas que de repente você, sem ser líder, já assume hoje.
Então, pensa sobre isso, acredita em você e vai fundo, porque a bola tá contigo, tá? Essa é a grande dica da nossa live de hoje. Amanhã tem mais, como eu falei no começo, a nossa maratona de 2 semanas e a gente vai trazer todos os dias um papo bem gostoso. Mas eu quero que na nossa live de amanhã vocês tragam mais perguntas, tá? Tragam mais perguntas, porque a gente tem muita bola para trocar aqui no nosso jogo. Foi um prazer estar com vocês mais uma noite. Feliz de ter visto aqui várias queridas aqui. Dani Russa, Elanice, muito bom. Lise, Jaqueline, você tá aqui também, que delícia. Nivinha, Fernanda, muito bom. Pati, adorei ver vocês aqui. Eu espero que a fala de hoje tenha contribuído de alguma maneira com o seu pensamento. Reflete sobre isso, tá bom? Um beijo e até amanhã. Obrigada pela audiência. Tchau.